E nós temos um contrato de manutenção onde a gente garante vida eterna. Como Por assim, vida quê? eterna? Vida eterna por quê? Porque a gente já sabe tudo que acontece na máquina e o custo mensal da manutenção ali banca todas as peças dentro do programa de manutenção. Você tá falando que Entendeu? você tem um programa de manutenção onde o cliente vai pagar mensalmente por ele e ele E, não vai ter desembolso de peças, porque já está tudo previsto. exatamente, já está incluído. Quebrou, explodiu, é um problema do equipamento, a gente vai trocar tudo. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás podcast, um espaço onde eu trago alguém especial para te inspirar nesse mundo biogás. E hoje tenho aqui um grande especialista em geração de energia elétrica e talvez a pessoa do biogás mais conhecida do setor como um todo, Péricles Pinheiro, diretor de desenvolvimento de negócios da CHP. Péricles, meu amigo, seja bem-vindo ao Doutor Biogás podcast. Ô, meu cara, tô feliz da vida com essa aí apresentação. Chega, eu tô um pouco cabulado aqui. Eu queria falar que você estava Opa, emocionado, Péricles. emocionado também, né? Porque essas emoções assim, né? Realmente eu não estava preparado psicologicamente, não. Sim, Então, meu sou. cara, tô feliz aí, admiro o seu canal aí, essa sua iniciativa. Eu realmente valorizo, porque valorizo o setor do biogás. Realmente, rapaz, eu realmente eu tenho um vínculo emocional, sabe? Aham. Isso não dá para disfarçar, não. Não dá para disfarçar, não. Isso fica muito É, claro nas tuas apresentações por aí, Péricles. Muito. Fica evidente o quanto você defende o setor, o quanto você se posiciona a favor do setor há muito tempo, né? E como eu sei que você gosta de falar bastante, eu quero começar dando um norte para nossa conversa aqui, Péricles. Fala para falei. nós qual que foi o teu momento biogás. Quando na tua jornada, qual que é a tua formação, como é que você se conecta nesse mercado de biogás propriamente dito? Mas eu, em termos de formação propriamente dita, principalmente acadêmica, eu não sou nada, porque eu confesso que eu tentei ser economista, mas não consegui terminar, porque eu comecei a trabalhar, né? E aí eu larguei a faculdade e não voltei nunca mais. Então, assim, em termos de formação, a minha formação é muito fraca, se você for pensar em currículo. Eu nem me preocupo muito com isso, não. Depois de um certo tempo eu parei de me preocupar, porque eu, num dado momento, né, eu quebrei, né, eu tinha uma empresa de representação de medidores de energia elétrica e sensores de proximidade, etc e tal. Isso já E diz muito eu, sobre você, cara. Empreendedor. e, isso foi em 92, até 97, né? E ali eu me aproximei do Instituto Nacional de Eficiência Energética, que é um instituto onde ali tinham vários, vamos dizer assim, aposentados do setor elétrico, né? Que realmente construíram o setor elétrico. E por ali eu colaborei com o instituto, né? Assim, prestando algum serviço nessa parte de evento e tal. Só que ali eu digo que eu fiz, entre aspas, um MBA sem diploma. Porque eu tive a oportunidade, durante uns 15 anos, de participar de uma conversa, de uma discussão aprofundada sobre o setor elétrico, sabe? E o conceito de eficiência energética, eu já estava atuando antes de me aproximar do INE e de ser apenas um colaborador, por quando eu vendia medidor. Então, em 92, na época 92, ninguém falava em carbono, eficiência energética. Eu já vendia medição e eu aprendi o conceito nesse sentido de eficiência energética. Ele é o conceito que a gente tem que defender. E o biogás, ele tem esse conceito de você usar menos fazendo mais. Você conservar a energia e você realmente recuperar a energia, que é o processo de conservar a energia, né? Conservação. Muitas pessoas não sabem a diferença, né, entre economia de energia, eficiência energética e conservação de energia, entendeu? É, economia de energia é você não desperdiçar, você economizar, entendeu? Uhum. Você diminuir o seu consumo, né? Às vezes é um consumo inútil.
entendeu? Por exemplo, o camarada liga o ar-condicionado e bota o edredom por cima, quer dizer, faz muito sentido, né? Você gastar tanta energia para ficar debaixo do edredom quentinho. Quer dizer, é, isso é um ponto, isso é economizar energia, não desperdiçar. Uhum. Eficiência energética é você ter a mesma quantidade de serviços proporcionados pela energia elétrica ou energia térmica sem perdas. Você reduzindo as perdas, ou seja, uma unidade de energia te proporciona a mesma quantidade de serviço ou mais quando há um desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, um Uhum. motor comum, sei lá, de 40 anos atrás, e um motor hoje de alta performance, alta eficiência energética, um inversor de frequência, uma lâmpada LED. Então, o que acontece? Isso é eficiência energética. Você Uhum. ter a mesma quantidade de serviço com menos recursos naturais, isso em tudo. E a conservação de energia é você não degradar um objeto, não degradar a energia necessária para você alcançar aquele produto ou serviço, principalmente produto. O exemplo mais prático do mundo é a lata de alumínio. Você reciclar a lata de alumínio, você está conservando toda a energia de que você cavou um buraco para tirar entendeu? Uhum. A alumínio, né? Transformar a bauxita, transformar em alumínio, depois transformar em alumínio. Poucas pessoas, se você pegar toda a população no Brasil, já entraram numa fábrica de produção de alumínio. Eu já entrei na Vale Sul, quando existia aqui no Rio de Janeiro. É um troço gigantesco. Se você entender o tamanho que é um transformador, um barramento, para você fazer, entendeu? Ali a eletrólise, né? E reduzir, né? Alumínio em alumínio, é um troço assim, fabuloso. E essa que eu fui não é a maior. Tanto é que fechou, né? A produtividade dela não era tão grande que fechou. Então, a conservação de energia é o princípio mais importante do setor do biogás. Então, com esse conceito lá adquirido lá pelo MBA sem diploma do INE, né? Não só comecei a conhecer o setor elétrico, os desafios do setor elétrico, acompanhar, fazer os gráficos que eu apresento, né? Você falou que Sim. a apresentação ali eu me empolgo, é verdade, né? E é engraçado que eu traumatizo muita gente, né? Por exemplo, essa semana passada que eu fui lá fazer uma apresentação em Campo Grande, eu estava sentado na recepção do Senai lá, aí chegou o rapaz e falou para mim, tudo bem com o senhor, tudo bem? Eu vi uma apresentação sua 2 anos atrás. Eu, rapaz, eu tô traumatizou o neurônio aí, coitado. Porque o camarada se lembrar de um sujeito que falou um negócio para ele 2 anos atrás, de fato não é comum, né? Todo dia, né? Mas já aconteceu várias vezes comigo, sabe? Realmente. E aí eu fico feliz, por quê? Porque aí o conhecimento ficou dentro dos neurônios do sujeito, entende? Traumatizou o neurônio. E efetivamente eu tento fazer isso. E com o olhar, é, não para CHP. A CHP precisa vender, precisa é, pagar suas contas e crescer, né? Mas sempre tem vamos dizer assim, o cuidado de defender algo que é bom para o país. Uhum. E eu realmente, como vendedor, né, que eu já fui vendedor, teve exatamente nessa empresa de medição, o nome dela era o Sistema, chegou uma hora que o medidor dela não era o melhor para o cliente. Uhum. E eu não consegui mais vender. Eu vendi por sujeito. Assim, eu falei, olha, eu estou vendendo isso aqui para você, mas compra no concorrente, porque o concorrente é muito melhor para você do que o meu. Praticamente, quando eu cheguei nessa situação de não vender o que é melhor, rapaz, eu travo os neurônios e não consigo vender. É um lance de propósito também, né, Péricles? É, Porque é, se aquilo que você está colocando não é idôneo, não vai transformar a é, vida não, daquele teu não, cliente, ele não motiva na prática, né?
E nessa parte eu sou um péssimo vendedor, porque eu não falo mentira, sabe? Eu não, é difícil falar mentira pro sujeito, sabe? Quando, quando eu chegar à conclusão que o motor do concorrente, o gerador do concorrente é melhor do que o da CHP, rapaz, ou eu mudo para o concorrente, mas aí eu não dá, porque eu sou sócio, né? Mas eu vou ter que inventar outra coisa para fazer, ou então vender o do concorrente e falar, olha, para, porque não dá. Então, enquanto eu estiver na CHP, né? Enquanto eu falar, não é só porque eu sou da CHP, é porque realmente nós temos tecnologia no Brasil. Isso não é vaidade, não é ostentação, isso é um Uhum. fato concreto. O nosso equipamento é o que tem mais engenharia no Brasil. Entendeu? Não vou falar da GE, não vou falar. Eu acho que Entendeu? a questão aqui para tirar essa dúvida do mercado sobre geradores, principalmente esses geradores aí, eu vou dizer assim, de pequeno porte, que não são esses geradores gigantescos Sim, que a gente tem fora aí, é que os estrangeiros não encontram espaço para trazer o equipamento deles no Brasil. Eles não são competitivos que nem a gente sim. é. Então, de fato, o que você está falando é uma verdade. É porque o foco da CHP foi usar motores que são fabricados no Brasil. Uhum, E hoje, realmente, o nosso maior parceiro é a Scania. Entendeu? A Scania, vamos dizer assim, é um produto que a gente domina totalmente. Hoje a gente realmente. Até porque a CHP tem 12 anos, mas o desenvolvimento da tecnologia tem mais de 20 anos. uhum, Por quê? Porque um dos sócios, Leonardo Mal, ele começou a desenvolver esse produto na faculdade. E ele concluiu a faculdade em 2004. E ele é de uma família cuja empresa é Arapongas, por quê? Porque é o nome da cidade de Arapongas, no Paraná, hum, que foi fundada em Arapongas e depois foi no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu vi o nome da empresa, achei horroroso, mas depois a gente acostuma e aí tem a história da cidade de Arapongas, né? é, A cidade de Arapongas. E essa empresa, ela tem acho que 70 anos de experiência em retífica de motor a diesel de grande porte, de uhum. médio e grande porte. Por exemplo, tem um torno lá dentro da Arapongas que você consegue usinar um eixo virabrequim de 22 toneladas. A De uma empresa existe CNL. ainda. Existe. Você tem torno lá, tem fresa lá, tem equipamento enorme que você consegue costurar um bloco. Você imagina um bloco de uma térmica, que eu já vi lá, sei lá, de 5 megawatts o motor, que explodiu, voou biela. Uhum. Aí o bloco está todo aberto assim, troço todo estourado. Os camaradas cortam o bloco, fazem uma peça igual, naquele encaixe ali, e costura frio. Com os parafusos, costura frio. E depois que está pintado, você não consegue dizer que aquele bloco explodiu. Caraca. Então, quer dizer, é uma tecnologia, ele é neto do fundador. Uhum, O pai dele ainda toca a empresa, que é o seu Leonardo. Então, a experiência que o sócio da CHP, Leonardo Mauro, tem, vem do avô. Essa parte de conhecer a estrutura do motor. E é uma experiência adquirida dentro de casa com medição, com análise do que acontece dentro do motor. E efetivamente, isso você só vai encontrar nas grandes empresas fabricantes do exterior. No Brasil não tem essa experiência. E isso eu não estou desconsiderando os concorrentes, de modo algum, não há essa necessidade. uhum, Mas eu estou dizendo que é um fato concreto, entende? Entendeu? Fato uhum. concreto. Não adianta eu dizer que eu sou cabeludo, não vou convencer ninguém, meu irmão. Entendeu? Não adianta. O cara vai olhar, não, não dá. Então, isso a gente tem realmente o conhecimento da combustão, da forma como o motor trabalha, dos limites térmicos, da lubrificação, que criam, vamos dizer assim, uma condição hoje
de realmente ser a empresa que tem mais horas de engenharia dedicada a um produto, que é o grupo gerador, Uhum, entendeu? E uhum. a eficiência energética nossa realmente pode ser comprovada. Que E o momento você nosso chega próprio, na CHP aqui, Péricles? Só para eu não fugir da tua história. Que sim, momento você chega no biogás, cara? foi através do medidor. Eu vendi medidor para uma empresa de engenharia que me apresentou a empresa de geradores a diesel, que é do Guilherme Richter, e do Bruno, que são outros dois sócios Essa era a da Pong ou é outra CHP. empresa? Não, já é outra empresa, porque a Ah, formação da CHP foi a união da Arapongas com a Geristar, que é uma hum, empresa que tem acho, quase 30 anos de mercado de geração diesel. Então, um conhecia um produto gerador, a diesel, rodava no horário de ponta, e o outro conhecia a máquina, a estrutura, a mecânica. hum, Então, se uniu para formar a CHP. Então, eu cheguei no biogás com esse princípio da eficiência energética e através do medidor de energia. Por quê? Porque eu conheci o Guilherme através dessa questão da medição de energia também. Eu até prestei um serviço para o Guilherme, assim, eu trabalhei na Geristar. Em um dado momento, a gente percebeu que a gente precisava valorizar o gás natural, porque foi no momento, lá em 2005, 2006, baseado no que o INE estava fazendo. Por exemplo, eu participei agora do livro da Cogen, né? Que a uhum. Cogen, a Associação de Empresas de Cogeração, fez 20 anos esse ano, e eu via a formação da Cogen dentro dos eventos do INE. Eu sou testemunha da formação dessa associação. Uhum. Então, o que, que acontece? E eu percebi naquele ano que a cogeração estava se iniciando. Infelizmente, como o Brasil não valoriza a eficiência energética, não valoriza a cogeração. Uhum. E aí vamos dizer assim, a lógica que eu vi no tempo da cogeração, estou vendo no biogás. Que a única coisa que paga as plantas de biogás hoje é o quilowatt-hora. Uhum. Não é a segurança energética, não são os serviços ancilares, não são Sim. a estabilidade do sistema elétrico, entendeu? Então, isso nunca foi valorizado. Você compra a energia pelo preço do quilowatt-hora, não pela segurança energética, não pela eficiência energética, De fato, entendeu? cara, você não consegue colocar isso dentro de um estudo de viabilidade, Não, mas você vende esse ativo, né? E depois que você visita um produtor que deu um vendaval, caiu a linha, ele ficou 2, 3 dias, uma semana sem energia, ele vê esse valor. então quer dizer, tem que passar e vai piorar. A minha angústia é que a intermitência, né, realmente nós estamos num momento. Mas deixa eu terminar então a resposta. Onde que eu Isso, vai cheguei? lá. Porque esse é problema de distúrbio de atenção, TDAH, rapaz. Eu outro dia vi um vídeo de uma psicóloga, acho que é a Ana Beatriz, falando sobre os 15 sintomas de TDAH. Eu tenho todos. Eu tenho Eu, todos. eu particularmente tenho alguns, mas o meu problema é dislexia. Eu Não, troco também tenho. palavra e letra de um jeito, palavra e número de um jeito absurdo, assim. Eu desisti de aprender português por causa da dislexia. Esquece. O tempo que eu gasto para eu aprender uma palavra e a minha insegurança é tão grande que eu estou sempre errando. Às vezes eu escrevo certo, mas eu não tenho segurança que eu escrevi certo, eu erro. Eu vou Só o corretor confessar, para me ajudar. vou te confessar um negócio aqui, Péricles, e para os nossos ouvintes, né? Eu, quando faço um post ali, faço vários posts, principalmente no Instagram, cara, eu Sim. releio o que eu escrevo umas É, é, 10 é. vezes e vai errado. Não, não vai Vai, errado, não. vai errado, cara. Você É assim, é um texto com 5 palavras. Eu sim. consigo não enxergar o erro. Não enxerga. Presta atenção. Quem tem dislexia é cego. Você não consegue enxergar um troço que está aqui, ó, na frente. Não, mas isso eu já me adaptei, já passo É, vergonha e fico de vermelho boa. depois. Segue em frente, porque realmente é uma deficiência. O dislexo é um deficiente. Você não vai rir de alguém
que, por exemplo, não tem uma perna, por exemplo, por causa de um acidente. Você não vai rir do cara, tá sem perna. Não vai. Da mesma forma, o dislexo. A pessoa que ri de alguém que é dislexo é porque ele não tem o conhecimento de que o dislexo tem uma deficiência, entendeu? Principalmente na escrita, Não, mas é entendeu? aquilo. Cara, já me aceitei, é assim mesmo. É isso Trabalho mesmo. para corrigir, É boa, que nem entendeu? eu. Então, aí voltando lá, quando eu entrei para trabalhar com o Guilherme, a gente, numa dada situação lá na Gerstar, a gente se deparou com essa oportunidade do gerador a gás. E aí foi, ele como já tinha instalado o primeiro gerador da Arapongas na estação de tratamento de efluentes do Caju, aqui no Rio de Janeiro, a biogás, isso Uhum, foi em 2004, 2005, uhum, ele que instalou, então criou a amizade. E o pai do Guilherme, que era um alemão, que veio por causa da Segunda Guerra, veio para o Brasil, né, fugindo da guerra, era muito amigo do avô do Leonardo, que era um italiano que também veio da Segunda Guerra, uhum. imigrando para cá. E assim, eles aqui criaram uma amizade, e essa amizade foi herdada pelo filho e pelo neto. E aí nós constituímos a CHP. E ali é uma empresa quase que familiar. Então, nessa união, se criou a CHP. Você já entrou no começo da CHP. Sim, foi eu, Guilherme, conversando com o Leonardo e o Fábio França, que hoje é o diretor executivo, Uhum. para a gente realmente fazer a CHP. E foi muito love money, né? O Guilherme, o Arapongas, é, e aí depois veio o fundo, né, de investimento, que colocou, né, recurso do BNDES na CHP, e a gente decidiu não encostar a mão no diesel, mas só o Guilherme que ainda tem a empresa, porque não podia fechar, até Uhum, porque foi a empresa mãe, da mesma uhum. forma na Ponga. Mas a CHP, ela é o único, vamos dizer, dois combustíveis hidrocarbonetos, que ela é o gás natural e o gás de poço, também, CH4, né? Mas se você considerar que você está substituindo o diesel e você está deixando de emitir um gás para a atmosfera, recuperando a energia, você está melhorando essa questão ambiental. Eu não Então, ali sabia disso, Pérez, que tinha nascido com foco na molécula de gás e não diesel. é porque nós nascemos no Rio, e no Rio de Janeiro é um fracasso no agronegócio, né? O Rio de Uhum, Janeiro, agronegócio é nada, só tem agricultura familiar. Já teve cana, etc e tal, café, mas o Rio de Janeiro não tem nada de agricultura. uhum. Então, nessa condição, quando a gente entrou no gás, o equipamento a gás pode queimar o biogás. E aí foi quando a gente começou a querer vender gerador a biogás. E Quando aí, que fundou? nessa Desculpa interromper. Quando que fundou a CHP? foi em 2000 o CNPJ é 2011, Uhum. mas o pontapé mesmo foi assim, janeiro de 2012. Em Hum. janeiro de 2012. Naquele momento Entendeu? já pensando em biogás ou naquele momento o foco era o gás natural? A gente já tinha esse desejo de biogás, por quê? A CHP nasceu com biogás. Se você botar no YouTube aí, gerador biogás Arapongas, você vai ver que tem vídeo da estação de tratamento de efluente do Caju, porque o Leonardo fez o gerador a biogás. O Hum, primeiro gerador da CHP foi a biogás, entendeu? Isso você acha no YouTube. Então, a CHP, a gênese da CHP é biogás. E aí, dentro disso, entendeu? Em 2013, lá, quer dizer, na verdade, a gente já nasceu passando sufoco. Porque nós nascemos, né, em janeiro de 2012, uhum. aí a Dilma, em junho, maio, junho, começou o boato de desconto da energia. Sim. Aí todo mundo parou, ninguém comprava gerador, né? Porque desconto, né? Naquela época ainda era possível vender gerador no horário de ponta, gerador a gás, Uhum.
Aí ficou nesse boato. No 11 de setembro, do setor elétrico, foi anunciado a medida provisória 579, que deu desconto, que a gente viu que o desconto da Dilma foi uma conta no ano seguinte que dobrou, né? E aí até março de 2013, o que acontece? A gente ficou sem vender nada. O pessoal esperando, porque começou em janeiro, e aí, quando veio a primeira, segunda, terceira conta, viu que não tinha desconto nenhum. Uhum. Mas ali, início, que nós vendemos uma usina, que hoje ela não existe mais, mas foi a primeira usina com 4 megawatts, 16 máquinas, a biometano, produzido com biogás de aterro, do aterro de Dois Arcos de São Pedro Aldeia. Ah, cara. Por, porque quando surgiu a lei, né, que a concessionária do Rio, a estadual, deveria comprar 10% de biometano, a ANP não sabia o que era biogás nem biometano. Aí Uhum. demorou vários anos para fazer a regulamentação. Uhum. E aí o que acontece? Mas aí o pessoal da MDCPA, né, investiu, está comentando, investiu na T2 Acre e ficou ali queimando metano. Então a gente tem uma edição casamenteira. Uhum. Unimos um projeto nosso, que era o Supermercado Guanabara, com o aterro e vendemos esse combustível. Então saía uma carreta todo dia, São Pedro D, e eu vinha aqui para o Rio de Janeiro, no final da Avenida Brasil, e alimentava o gerador. Ela foi a primeira usina de geração distribuída de biometano, substituindo o diesel no horário de ponta, com gasoduto virtual. Isso foi em 2013. Ah, Ficou funcionando em 2014, 2015, acho que até 2016. Então, a CHP nasceu no biogás. A essência da CHP foi o primeiro motor numa estação de tratamento de efluente, aqui no Caju, e depois essa planta, que aí alavancou, a gente não quebrou. A gente, uhum. quando chegou no início de 2013, por causa do desconto da Dilma, a gente ia quebrar, mas já fechamos esse negócio e a coisa andou. Aí pegamos mais um gás até o impeachment da Dilma, que foi em 2015 que o país entrou em recessão e teve a primeira boiada para o Mercado Livre. Uhum. Então, assim, respondendo, a gente entrou no setor do biogás e tem, porém, muito importante. Quando eu comecei, e foi na época que também foi o nascimento do CI Biogás. Sim. Eu cheguei a conversar com Cícero Bray, e acho que era Maicon, que tinha uma pessoa lá do PTI, antes da formação do CI Biogás. Foi eu, o Guilherme e o Fábio lá no Itaipu, sentar para falar, para conversar, para a gente criar talvez uma cultura, né, Uhum. sobre, vamos dizer assim, o biogás, né, para ver o que a gente fazia. Em paralelo a isso, pelo INE, Instituto Nacional de Eficiência Energética, eu fiz um estudo em 2012, bancado pela GIZ, porque a GIZ teve um papel muito importante no nascimento do setor, porque o Cícero Bray falava sozinho, coitado. Ele Uhum. foi a primeira pessoa que eu vi falando de biogás. Então, a GIZ, ela estava desenvolvendo o potencial de biogás em ET. Fez todo um estudo naquela época, né? Foi quando a GIZ fez os primeiros encontros em São Paulo do setor de biogás, né? Que era até gratuito, etc. E foi aonde nasceu a biogás. Uhum. Nasceu a biogás. Então, o que acontece? Nesse estudo, qual era o estudo? Era exatamente a substituição de gerador a diesel por biogás. E eu fiz o estudo, que foi atualizado recentemente, que nós tínhamos uma condição no setor elétrico que até hoje o operador nacional do sistema desconhece. Só algumas pessoas da EP conhecem. E o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, poucas pessoas também conhecem, porque não Uhum. falam, Uhum. que foi a figura do gerador diesel no horário de ponta. Que chegou um momento que a ponta foi para de tarde. E diziam que era o ar-condicionado. E aí, quer dizer, era engraçado porque eu tenho gráficos aqui, já fiz várias apresentações, Uhum.
que você tinha, durante o horário de ponta, um afundamento de 15 gigawatts. Caramba, olha, se o nome é horário de ponta e você tem um vale, literalmente um V, que afunda 15 gigawatts de 3 horas da tarde até o fundo, que era 7h30 da noite, 19h30, e depois você tinha uma retomada na saída do horário de ponta, 9 horas, de outros 10 gigawatts. E o nome disso era horário de ponta. Mas por que horário de ponta? Porque quando você tinha uma tarifa que no horário de ponta era muito mais cara, chegou às vezes até 8, 7, 9 vezes mais caro, dependendo da distribuidora, o camarada botava o gerador diesel para rodar e a Geristar ganhou muito dinheiro com isso, muitas outras empresas, todas elas, Temar, Caterpillar, todo mundo surfou na onda do gerador diesel do horário de ponta e aí desconectava da rede. Ou seja, você fazia uma. Foi a primeira geração distribuída no Brasil que chegou a 20 gigawatts, que era a minha estimativa, é real. Ou seja, a primeira geração distribuída no Brasil foi com gerador diesel. E teve vários benefícios para o setor elétrico, porque deu segurança energética. Porque na ponta você gerava dentro da carga e reduzia as perdas, etc. e tal. Mas era um combustível fóssil, que até hoje ainda opera. Alguns lugares opera, vai deixar de operar. Então, quando a GZ investiu nesse estudo, que está na internet, é possível achar, eu já entrei dentro da lógica do biogás. Foi quando surgiu a CHP, foi par e passo, entendeu? Esse estudo com a formação da CHP. Então, nessa condição, o biogás, eu entrei no mundo do biogás, né? Eu entrei pelo estudo da GZ, pela base da eficiência energética do Instituto Nacional de Eficiência Energética, que fez os primeiros eventos relacionados à bioenergia, a cana-de-açúcar, valorizar a cogeração da cana-de-açúcar, entendeu? Então, eu comecei no biogás até um pouco antes do CI Biogás, né? Você 2 participou anos daqueles antes. eventos da GIZ, da indústria do GZ, biogás em São Paulo e tal também? sim, sim, e lá a gente tentava vender o gerador, entendeu? 2012, que é ali que Isso. realmente, 2012. Aham. Então eu participei daqueles eventos ali que foram fundamentais. Que foram, se não me falha a memória, são os eventos. Eu participei de um ou de dois deles, não lembro agora, faz tanto tempo. Foi Mas dois. foram dois, né? E foram os eventos que originaram o fórum, né? Foi, o Originário Fórum originou a Biogás e Uhum, originou até uma outra associação, a Associação de Biogás de Biometano, né? uhum. Que não foi para frente por uma infeliz Era uma administração, ABBM, alguma coisa a assim, né? BBM. Inclusive, até o logo da BBM, não sei se mudou, porque faz tempo que eu não vejo. Quem criou fui eu, né? O logotipo da BBM, que era uma. Foi um logo que eu até gostei muito. Depois, quem quiser, procura aí, porque é um logo que tinha é, 6 círculos. Um era em verde, que era como se fosse o biodigestor CSTR visto de cima. Um logo, um círculo concêntrico amarelo, que simbolizava a molécula do carbono, Uhum. que era ali em cima, e outros 4 círculos que era o hidrogênio. Então você tinha a molécula do metano e um biodigestor. E a posição dos círculos simulava a bandeira do Brasil. É verdade. Agora Simulava. eu nunca tinha visto. Agora abri aqui, eu vou botar na tela para quem está nos assistindo É, depois, mas de fato parece a bandeira do Brasil. é a bandeira do Brasil, a molécula do metano Uhum. e um biodigestor. Esse logo, é, que não foi registrado, né? Isso ficou por algum tempo como sendo o logo da BBM, mas agora eu não sei o que se fez disso. É, também não. É, mas foi bem interessante. Então, acho que eu concluí a resposta.
Não, Vou tua jornada ficar. é. Entendi, não. Tua jornada É, fantástica, Péricles, né? Então, um empreendedor que quebrou, acabou conhecendo é, a Gera Star, que conheceu o Arapongas, se conectaram, fundaram a CHP em 2012. Coincidência ou não, 2011 foi o ano que eu entrei para o mercado de biogás também. Trabalhava na DEOP gerando projetos lá de Entre Rios do Oeste, e foi meu primeiro contato foi justamente com o Cícero também, né? é, Então tem bastante sinergia aí. Aí você falou que em 2013 vocês colocaram essa primeira usina de geração de sim. energia elétrica biometano com 4 megas, utilizando o biometano 2 Arcos, que era através de um gasoduto virtual, ou seja, transportado por caminhão. É, e 2015, aí 2015 a gente acabou voltando para a história, né? Eu imagino que 2015 de fato deslanchou os negócios em É, biogás, a enfim. gente foi, 2015 até então, foi o melhor ano da CHP, sabe? Mas é Uhum, muito mais no gás natural, que ainda era possível vender gerador gás natural no Brasil por causa do preço, estava competitivo. E tem uhum, um ponto bem interessante, que quando a gente entrou, a CHP entrou no setor do biogás, e eu atrapalhei muito lá o pessoal, porque eu falei assim, nós não podemos ver, que aí entra no que a gente estava discutindo antes, a necessidade da qualidade no setor do biogás. uhum, Isso aí é algo que eu não consigo não raciocinar dentro desse princípio, sabe? E uhum, aí o que acontece? Quando eu vi que tinha muita gente reclamando do gerador, entendeu? Que estava largado, e eu vi vários geradores largados, literalmente. Eu falei, nós não podemos vender um gerador sem a medição, sim. sem a medição. Então, eu comecei, e aí a minha parte de desenvolvimento de negócio, a prospectar um parceiro de medição. Uhum, E aí o que acontece? Teve um evento que eu entrei de paraquedas da Embrapa, uhum. aqui no Jardim Botânico, onde que eu. E quem estava lá era o Christian David. E aí, quando eu vi Engraçado que o Christian contou essa mesma história para mim. quando eu vi o Christian lá no evento da Embrapa no Rio de Janeiro, ele fez a apresentação. Aí, quando ele terminou a apresentação, ele sentou do meu lado, assim, próximo. Eu falei: olha, esse produto eu quero que faça parte do meu produto, que é o gerador. E aí se iniciou uma parceria, né? Uma Uhum, parceria entre a CHP e a VIT, porque a VIT media a composição do biogás e a gente conseguia ali monitorar o H2S, entendeu? Para não danificar o gerador. Então, o que ocorre? Nessa aproximação com a VIT, foi fundamental para criar uma condição de qualidade do produto a ser vendido. E como eu estava falando com você, o objetivo da CHP não é vender gerador. O uhum, objetivo da CHP é performance de geração de energia elétrica numa planta de biogás. O objetivo nosso é proporcionar a melhor tecnologia de manutenção e operação de uma planta de biogás. uhum, No dia de hoje, se você achar alguém que diz que gerador a biogás não funciona, ou é porque ele decidiu falar mentira, ou porque ele não conhece a CHP. uhum, Porque nós já fornecemos mais de 70 megawatts, eu acho que já passou de 75, se não estiver lambendo os 80 megawatts de equipamentos vendidos, baseado principalmente no motor Scania. uhum, Então, todos os nossos equipamentos, que a responsabilidade da manutenção é nossa, não está parado. Se você uhum, vê um gerador nosso com problema, ou você chegou na hora que deu problema, e aí está providenciando a manutenção, uma peça, ou não tem um contrato de manutenção com a CHP. Ou o camarada comprou, já aconteceu isso, o camarada comprou de segunda mão e acha que sabe fazer funcionar. uhum, E não sabe, entendeu? Pode até fazer barulho da choque mais ou menos fácil, mas alta performance
Eficiência energética e confiabilidade, meu amigo, aí é você querer comparar, sei lá, um Fusquinha daquele, coitado, eu sempre tive Fusca na vida, eu amo Fusca, aquele Fusquinha, né, sem manutenção, que é pau para toda obra, com um carro hoje, entendeu? De alta tecnologia. Uhum. Não é a mesma coisa, te leva para onde você quer. Mas há situações até que o Fusca leva em determinados buracos e hoje um carro pode não levar, o mais moderno, né? O fato é o seguinte, que nessa parceria entre a VIT e CHP Brasil, nós começamos a vender qualidade. Uhum. Qualidade. Você dizer que botar um tanque de carvão ativado, entendeu? Sem medição, vai filtrar, me desculpe. É 5 minutos de filtragem ou você quer um ano de filtragem ou uma real proteção para o seu gerador? É Sim. mentira. Então, o setor do biogás, ele precisa crescer em conhecimento, e aí a valorização da sua iniciativa de proporcionar informação, ele tem que crescer em conhecimento e qualidade e eficiência. Então, esse negócio de botar um tanque de carvão ativado, uma limalha de ferro, e não medir continuamente, cara, você quer fazer, você faz. Mas não me diga que você está fazendo alguma coisa bem feita com eficiência energética. E um ponto importantíssimo é que se a combustão não for estequiométrica dentro do cilindro do gerador, você está pegando o metano do biodigestor e jogando na atmosfera, porque ele passa direto. Já teve geradores que a gente mediu de estar gerando 1 kWh por metro cúbico de biogás, 1,3, até 1,8, 1,2, dependendo. Você está fazendo, literalmente, jogando CH4 para a atmosfera. Uhum. Então, por quê? Porque a combustão dentro do cilindro, ela tem, ali é um local crítico. Você pegar uma vela de automóvel de qualquer jeito e botar para usar, funciona, faz barulho, dá choque. Mas a formação da chama, ela pode ser deformada. Quando você tem dentro de um cilindro uma chama, quando tem a centelha da vela e você faz a chama ali, se ela é deformada, ela esquenta mais uma parte da camisa do cilindro, da válvula, do que outra. Com essa variação de temperatura dentro da câmara, você começa a criar borra de óleo e aí você começa a ter defeitos e reduz a eficiência energética da Interessante. queima. Então, Interessante. esse ponto é crítico. E nós temos que nos preocupar com os mínimos detalhes dentro de um gerador, para Uhum. ter a performance e a confiabilidade. Nós temos planta de geração de energia que a confiabilidade varia entre 98% e 99% de, Uhum. de, de fator de capacidade. Entendeu? Para praticamente só para fazer uma manutenção preventiva, entendeu? Uhum. Preditiva. Então, essa condição da gente ter qualidade foi a base da união entre a VIT e a CHP Brasil, que Isso dura que você até hoje. Isso que você está falando é muito interessante, Péricles, porque assim, quando a gente pensa em qualquer motor, o motor do nosso veículo, ele sofre com combustível adulterado. Bota uma gasolina Exato. adulterada, vai entupir bico, vai falhar, não vai funcionar tão bem. Diesel, a gente sente muito bem isso aí, que para quem tem veículo diesel, botou um diesel ruim, você sente na hora numa caminhonete isso. Mas isso se aplica para gasolina, se aplica para etanol, se aplica para tudo. Para E para o tudo. biogás, e para o biogás também, né? Eu acho que o biogás até mais. Não, acho, não tenho certeza, porque É mais. a qualidade do biogás varia em função de uma série de fatores que a gente não tem Sim, controle, alguns a gente tem controle, mas você que é um fornecedor de máquina, deixa eu ver se eu entendi. Você só consegue garantir que a tua Ferrari vai performar como uma Ferrari se você garantir a qualidade desse combustível que está entrando. E é por isso que você exato. fez essa parceria com a VIT lá atrás para trazer o equipamento deles para vender isso. Vender não, mas Vender. ofertar isso junto com o teu equipamento, assim você consegue trazer garantia de performance e dar garantia para o teu cliente, né? Exatamente. Por quê? Porque assim, é,
Vendeu o gerador, cara, você instalou, vendeu, vai embora e cara, não. A CHP, ela tem amor pelos equipamentos dela. Para começar, olha o equipamento da CHP. Nós pintamos, para pensar. Você vê determinados fornecedores que nem pinta. Uhum. É o cor de abóbora da Scania com o preto do alternador, com a base talvez azul. Sinceramente, eu não estou criticando, mas eu estou querendo realmente diferenciar o propósito da CHP. Nós pintamos, a gente se preocupa com a beleza do gerador da máquina, Design. entendeu? Do design, ó. A base é branca. Por quê? Porque se pingar um óleo ali, você está olhando, está vendo. Uhum. Você está vendo se tem uma sujeira ali, o que, que tem ali na base. É branca. Então, esse cuidado, esse amor com o produto se transfere para a usina, que se transfere para o cliente. Entendeu? Uhum. A gente tem amor para a usina, para o cliente. Uhum. Tem problema? Tem. Toda família tem problema. Mas nós não largamos de jeito nenhum enquanto não funciona. A gente já apanhou muito em determinados lugares. Legal. E coisa que não tem nem a ver com o gerador, Uhum. entendeu? Tivemos alguns dissabores no início, que a nossa praia é gerador, não é desumidificador, e tivemos realmente, vamos dizer assim, na parte de desumidificação, alguns projetos que deixou a desejar. Mas hoje não, hoje realmente nós temos total condição de ter uma solução ideal na geração de energia elétrica para o biogás, para o setor elétrico. Ô, Péricles, Hoje, vamos falar dessa questão técnica. Já que a gente está falando de eficiência, de performance, vamos falar dessa questão técnica e de pós-venda. Vamos começar assim pelo fator decisão, colocar um motogerador. O que que precisa ter hoje para você operar bem um motogerador? eu vou Você está puxar falando de essa. monitoramento, você está falando É, de umidade. aí O eu que que é vou. esse kit assim que faz com que um Aí motogerador eu vou. tenha muitas horas de operação? Eu vou te dar uma cutucada na costela aí, vou traumatizar seu. Essa pergunta sua dá num curso, para você formar mão de obra, essa pergunta é sua. Aham. Por quê? Porque quando você se preocupa com a performance do gerador, para ele funcionar da melhor forma possível, você tem que conhecer todo o processo de combustão no gerador. Se você, eu brinco dizendo o seguinte: se você perguntar para a máquina, o que você quer? Você quer, você quer combustível diesel ou você quer biogás? O gerador vai dizer que ele quer diesel. É gostoso para ele. É o X-tudão. Se você me der uma saladinha de pepino com, sei lá, com alface e um X-tudão daquele da galáxia, eu vou querer um X-tudão, meu amigo. Só que se eu ficar de X-tudão, comer X-tudão todo, eu morro do coração. Entendeu? Ou seja, você tem que entender que a máquina, a combustão é um processo químico extremamente complexo. E você tem que analisar o que está acontecendo no comportamento da combustão. Uhum. E nós fazemos isso dentro de casa. Nós monitoramos todos os pontos críticos de um motor na fase de desenvolvimento para pegar todas as informações para fazer a calibração mais eficiente que é possível, dentro de uma confiabilidade. E ali a gente consegue entender o comportamento da máquina. E foi o que você falou. O biogás tem variações. E a máquina precisa compreender as variações. Uhum. E os sistemas de dessulfurização e desumidificação têm que preparar um combustível com menos variações. Porque se você tiver um monte de H2S, um monte de umidade, você vai atrapalhar a combustão. Então, é essa preocupação em ter
um tratamento do biogás eficiente e um conhecimento do comportamento da máquina aprofundado com engenharia, isso faz com que os nossos equipamentos, a nossa solução seja bem mais cara. E o ponto bem interessante de uma viabilidade econômica é que, às vezes, nós deixamos de vender um determinado cliente por causa de um acréscimo no payback de, às vezes, 3 meses, 6 meses no máximo. Ou seja, em 6 meses o camarada paga a diferença de preço entre algo que está na melhor performance para algo que funciona. E é uma planta que tem que durar 20 anos. Então, esse cuidado em selecionar um projeto que realmente cuida da eficiência, da confiabilidade e da disponibilidade da máquina é o próximo passo para o desenvolvimento do setor de biogás, independente da CHP, para qualquer um. Eu não falo que só pode ter CHP. Não, tem espaço para todo mundo. E quanto mais Mas, é melhor, né? entendeu? O fato é o seguinte, que você não pode vender para o cliente um trauma. O camarada ficar traumatizado porque não funciona e você não dá o apoio. Como eu falei, já teve situações da gente se deparar com alguma dificuldade, mas a gente fica agarrado com o cliente até funcionar. Uhum. Até funcionar. Legal. Entendeu? E isso é um ponto pacífico dentro da CHP. Tá, entendi. Então, umidade e desflorização. A gente está falando para tirar água e H2S é um elemento importante aí para botar um multigerador para operar e ter um mínimo de eficiência. Eu, particularmente, já visitei, como você usou uma analogia muito legal anteriormente entre a Ferrari e o Fusquinha. O Fusquinha mesmo você mantém ele para andar. Visitei uma propriedade esses dias atrás que tinha um Fusquinha, né? Uma propriedade antiga, tinha lá, tem lá seu Fusquinha, um E multigerador antigo que não tem controle, não sabe quanto consome de biogás, não tem nada de medição. Tá, tá operando? Tá. É eficiente? De forma alguma. Né? O produtor não sabe quanto gera de biogás, mal sabe quanto gera de energia, não tem controle nenhum. Então, não dá para comparar esse tipo de ação e o tipo de projeto que a gente quer daqui para frente no mercado de biogás, né? Projetos que, como você falou, estamos olhando para um payback, um equipamento desse para durar 20 anos, 15, 20 anos. Então, não dá para fazer esse tipo de coisa. sim, com as manutenções, né, programadas, né, muitas vezes uma retífica ali da parte de cima, do cabeçote, isso tudo. Hoje, realmente, nós temos já uma programação bem definida, principalmente agora de aterro sanitário. Uhum, Nós estamos com umas plantas em aterro sanitário. A melhor dela, a que eu mais conheço, tem outros, que é aqui em Paracambi, que realmente a performance da máquina está dominada, uhum. dominada, entendeu? Em aterro sanitário. Aterro sanitário hoje, a CHP vai morder o calcanhar de um grandão aí, mas com amor, com amor. Tá, mas aí a gente está falando de operação, de pós-venda, né, Pérez? O que que é É, importante desse aspecto, assim, cara, botei a planta, tá sem umidade, tá sem H2S, o que que é essa manutenção depois, quanto ela implica na vida o útil desse prim... equipamento e qual que é a vida assim, útil desse equipamento? em termos práticos, hoje é até provavelmente no evento de Chapecó a gente deve anunciar uma spin-off da CHP, mas eu vou fazer surpresa, É o suspense. que que está ligada exatamente ao monitoramento remoto do equipamento. Uhum, Então, primeiro ponto, se o fabricante tem o monitoramento remoto da máquina e pelos alarmes ele começa a avaliar ali o comportamento da máquina, isso é uma peça fundamental. Segundo ponto, a manutenção preditiva, os procedimentos diários de avaliação da máquina. E tem coisa simples.
Quer ver uma coisa simples? Toda máquina tem que ter um operador. O Uhum. operador, ele precisa ouvir a máquina, ouvir. Chegar lá e ouvir. Dependendo, isso é a coisa mais básica do mundo. Ouvir o som da máquina. Olhar e ver se tem alguma vibração. Varieta do óleo. Às vezes tem problemas porque está sem óleo. Teve situação de ter vazamento na água, no circuito de água. Então, Uhum. olhar para o gerador todos os dias e seguir os procedimentos que tem um treinamento da CHP para todo operador de máquina, Vocês vendem isso? aliado Vende a planta e vende o treinamento? ao treinamento. Tanto é que a gente já está exportando para a América Latina. Imagina, se exportar problema, Uhum. só vende uma vez, nunca mais. Então, você precisa ter o treinamento, tá? E tem várias situações de que a falta de treinamento é a principal causa de parada de máquina. Fazer a coisa errada. Ou não ter a capacidade de assimilar o conhecimento do treinamento da CHP. Tem um Aliado exemplo a para isso, nós aí, Péricles. Tem um exemplo? um exemplo é que às vezes o camarada faz um procedimento, por exemplo, teve um alarme. Para ligar a máquina novamente, tem um procedimento, que ele tem que checar algumas coisas. Se ele não checar, se ele partir de novo, danifica a máquina, porque ela está com alarme fundamental. Então, hoje, a gente já monitora todos os alarmes remotamente. Uhum. Se você for um dia lá na CHP, já estou convidando, tomar um Sim, faz café, parte. vai ver lá o nosso centro de monitoramento. Todas as máquinas que nós temos, manutenção, está lá na tela e se alguma coisa acontecer, a gente já sabe. Uhum. E orienta remotamente o procedimento correto. Baseado nisso, é o contrato de manutenção, onde a gente já se antecipa as falhas. E nós temos um contrato de manutenção onde a gente garante vida eterna. Como Por assim, vida quê? eterna? Vida eterna por quê? Porque a gente já sabe tudo que acontece na máquina e o custo mensal da manutenção ali banca todas as peças dentro do programa de manutenção. Você tá falando que Entendeu? você tem um programa de manutenção onde o cliente vai pagar mensalmente por ele e ele E, não vai ter desembolso de peças, porque já está tudo previsto. exatamente. Já está incluído. Quebrou, explodiu, é um problema do equipamento, a gente vai trocar tudo. Outro dia eu estava num grupo vendo um produtor, coitado, chorando, mas um berreiro, coitado, falando que não sabia como fazer a retífica do gerador. Rapaz, assim, como é que pode não saber, entendeu? E não ter o apoio de quem vendeu. Das duas, uma. Ou o cliente, coitado, por algum motivo, sei lá, não tem um relacionamento com o fornecedor não tem o compromisso de fazer a máquina funcionar. Uhum. Não tem o contrato de manutenção. Outro dia, no grupo, eu vi uma frase que me traumatizou. O produtor chegou e falou: a primeira coisa que eu faço é arrancar a turbina fora. E aí ele mostra o vídeo lá que o gerador dele estava funcionando uma beleza, um Scania 6 cilindros, 110 quilowatts. Caramba, jogando dinheiro fora. Rapaz, um Scania para estar 250 quilowatts. Quer dizer, e aí tinha lá no vídeo, lá, eu tenho o vídeo aqui, o troço, né, vermelho encarnado lá, assim, o par de escape, né? Uhum. Ou seja, uma combustão totalmente ineficiente, gerando menos da metade do Uhum. potencial que ele tinha para gerar. E feliz da vida, contando para todo mundo. Quer dizer, como que o setor de biogás vai crescer com práticas que não são as melhores, baseadas em engenharia? Sim. Antes da pandemia, eu vi a apresentação de um produtor dizendo que o Motoscânia não funciona. Como? Que não funciona?
Quantos Mas, motores você tem hoje aí, Pérez? Se for 70 ó, megawatts. 70, tá entre 70 e 80. E de equipamentos, acho que já tem, tá beirando 250 equipamentos vendidos por aí. Uhum, Nem todos estão em operação, por algum motivo. Um deles é não ter manutenção com a CHP, uhum. e outros já foram descomissionados, como aquela planta do Guanabara, etc. E tal. Não é Então, o motorador, é a planta em si que não está operando mais. planta se deixou de operar. Teve plantas a gás natural que parou, né? Teve do Jockey Club, mas aí foi uma questão mais com a concessionária e tal. Nós recompramos os equipamentos e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que respondendo essa pergunta, a questão da performance, Uhum, você precisa de treinamento, de engenharia, de um suporte remoto do fabricante e uhum. uma presença física quando há necessidade de um técnico da CHP para fazer a manutenção, entendeu? E há momentos onde há períodos de ajuste. Às vezes a própria composição do biogás no biodigestor ainda não chegou na condição ideal, etc. e tal. O equipamento de desumidificação realmente tem que estar com uma performance adequada. A medição, a dessulfurização. Ou seja, então, quando você faz tudo certo, dá certo. Que legal, né? Quando faz tudo certo, dá certo. Né? E mesmo quando há algum problema, são problemas que a gente se antecipa, que há desgaste de sensor de um ponto, entendeu? Porque, rapaz, um equipamento nosso, a ideia é rodar 24/7. Toda parada do equipamento, às vezes é um problema elétrico, às vezes é alguma outra coisa que tem um shutdown ali, parada. Toda vez que o equipamento para, ali ele virou a sanfona, ele contrai, né? A dilatação, o aquecimento, contrai. Todo esse negócio dilata, contrai, isso é causa de redução da, De vida eh, útil. da, da, da performance, da vida útil, etc. Quanto mais parada tem, menor a vida útil. Tanto é. Pegando um caso o- igual ao de vocês, onde vocês fazem essa operação da planta, qual que é a expectativa, só para a gente ter uma ideia, aqui, uma referência, de você fazer os primeiros overhauls, as primeiras retíficas do motor hoje? Com o biogás desumidificado, dessulfurizado e rodando assim 24/7, Uhum, são vários anos. Você pode botar aí no mínimo, umas 10 mil horas, 15 mil horas, uhum, tendo 20. Tem gerador nosso é 30 mil, mas aí já teve alguns procedimentos de troca, né? De uma válvula, um cabeçote, uma camisa. Dentro uhum, dos procedimentos, sem manutenção nenhuma, você pode rodar 10 mil horas aí tranquilamente, uhum, entendeu? Que é um ano direto. Mas há necessidade de você trocar vela, entendeu? Às vezes bobina, cabo de vela. Ou seja, em termos práticos, quando você tem a manutenção, ele tem que trabalhar contínuo, direto, sem parar. uhum, Os desgastes são desgastes, entendeu? Previstos, e aí a gente tem toda a programação de substituição. Por uhum. exemplo, um dos pontos fundamentais que hoje já está totalmente como prática na CHP é a análise do óleo. Hum, comenta O mais sobre óleo ela. te diz o que está acontecendo dentro do motor. Tá. Análise de óleo. Então, quando você analisa o óleo do gerador, se você não faz análise de óleo, meu amigo, cara, assim, você não sabe o que está acontecendo dentro da máquina. Porque Uhum, dependendo da partícula que você encontra no óleo, tanto no formato como na quantidade, você sabe onde está tendo desgaste. E isso é algo que está dentro do nosso contrato de manutenção, análise de óleo, parceria com o fornecedor de óleo. uhum, Então, não tem como a gente não fazer exame de sangue? Não, não, não quero. Não gosto. Eu dá nervoso, entendeu?
Caramba, não ver óleo, não analisar o óleo, você não tem um gráfico da curva de óleo. Caramba, como é que piora, rapaz? Explica para mim. Não, não tem, não tem análise de óleo. Explica. Não tem, Como? não tem como, né? Não tem, literalmente não tem como. Pericles, queria ouvir um pouco de você. Você falou bastante de essa questão de vender algo que faça sentido para o cliente. E a gente viu uma transição dentro desse aspecto regulatório que acaba inviabilizando alguns projetos. É, como é que você vê esse novo cenário de geração distribuída para projetos de pequeno porte aí de biogás? E isso realmente é uma questão muito mais complexa, muito mais profunda, essa sua pergunta, que isso dá num seminário, né? Inclusive, eu sou um pouco crítico, mas com a intenção de valorizar os momentos de encontro, que, por exemplo, o encontro que nós vamos ter agora no setor da biogás, eu Uhum, vou rever, posso estar errado, eu vou ver o programa lá, mas eu não. Eu olhei uma vez só, confesso, eu olhei uma vez só. Vou rever e vou estar presente. Eu não sei se tem alguém falando com profundidade nos atributos do biogás. Porque você remunerar uma planta de biogás só pelo quilowatt-hora que você consegue vender, ou se é uma planta de biometano, pelo preço da molécula, mas é você não valorizar todos os outros atributos, diretos e indiretos, proporcionados pela recuperação energética e de nutrientes do substrato orgânico. uhum, Nós não temos direito de não de jogar o resíduo orgânico de qualquer maneira, em qualquer lugar. Não há esse direito. Não existe esse direito. E você, porque quando você joga de qualquer jeito, em qualquer lugar, você está poluindo, você está jogando riqueza fora. Entendeu? Eu nunca vi ninguém com a carteira cheia de dinheiro e tá cheio de dinheiro. Vou esvaziar um pouco, rasgar dinheiro. Já vi o vereador jogando dinheiro de corrupção pela janela. Já vi um vídeo, ele jogou pela janela lá do município dele, o prefeito, e o dinheiro dele foi no Twitter, que eu vi. Achei que foi a primeira vez. Agora, você, entendeu? Não reconhecer os atributos do biogás, sejam elétricos, ambientais, entendeu? Sociais, é você destruir riqueza. Você destruir riqueza. E essa discussão deveria ser mais aprofundada nos encontros. A última apresentação que eu fiz no evento técnico da Biogás, eu trouxe o problema do setor elétrico. Nós estamos com vários problemas, uhum, assim, seja da ordem regulamentação, da estrutura da matriz elétrica, da gestão, que olha, eu vou te contar um negócio, das duas uma, ou eu estou muito certo ou eu estou muito errado, mais ou menos eu não estou. Se eu tiver muito errado, pô, beleza, toca o barco, poxa, o Pérez falou besteira, tá bom, vamos para frente. Agora, se eu tiver muito certo, meu amigo, o monstro da intermitência, que tá gordo e forte, fedorento, vai pegar. vai pegar a gente. E nós estamos num momento onde os reservatórios estão cheios, PLD está lá embaixo, é tudo lindo. Na próxima crise hídrica, eu não sei como é que vai se comportar. Infelizmente, parece que o vídeo do Fórum da Biogás não fizeram vídeo. Mas no evento que eu participei, agora dia 24, em Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso do Sul, ô Marco Aurélio. Estou mandando mensagem para meu amigo Marco Aurélio. Se você não falar Mato Grosso do Sul, complica. Em Campo Grande, tem um vídeo que vocês podem achar, depois eu. Acho que eu já te passei o link, né? Tá no YouTube? Ah, no YouTube. Tá, se tiver no YouTube, É, eu coloco o link na descrição aqui. e tem eu acho que eu começo a falar na segunda hora, 2 horas e 10 minutos. Uhum. Ali eu apresento determinados gráficos e informações sobre a questão da intermitência que está muito crítico. Realmente está muito crítico. Eu, como faço parte do Comitê Técnico Consultivo da COGEM, ali são umas 12 pessoas, nós nos aprofundamos ali em uma discussão sobre o setor elétrico, como era feito no INE, né? O INE realmente discutia o setor elétrico, que assim, a previsão é de muitas emoções. Muita... E quem está no fim de linha, meu amigo, ali no fim da linha, Se não tiver uma planta de rapaz, biogás, se não tiver o plano B, ou até uma foto voltaica é só de dia, sim. caramba, meu amigo, se prepara. Se prepara e torce para eu estar errado. Porque, assim, eu estar certo, eu estar errado como pessoa, não faz sentido algum. Entendeu? Nós não somos nada. Eu Uhum. não sou nada, meu currículo é nada mesmo. Não tô ligando para isso, não. É, mas, caramba, se eu estiver enxergando um problema sério e a gente não se preparar, cara, viver de ilusão, cara, não dá. Uhum. Entendeu? Eu servi o exército e lá a gente aprende o seguinte: quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Não tem pra onde correr. Não. Entendeu? Porque você tem que se preparar para a guerra. Na guerra, meu amigo, é outra lógica. Eu nem consigo imaginar. A gente está vendo aí as guerras acontecendo. É algo terrível. Uhum. E ali você tem que ser formado para você se deparar com essas situações. Então, meu amigo, que realmente é o extremo. E esse apagão que ocorreu dia 15 de agosto, cara, foi uma sinalização de que a intermitência a fonte eólica e solar, que tem um inversor de frequência, que tem ali, é eletrônico, não fornece a quantidade de suporte reativo e reserva girante, inércia, Uhum. que aí eu tenho algumas limitações, eu não sou engenheiro, mas pela osmose, os conceitos eu tenho, que não suportou um distúrbio numa linha. E aí houve um efeito dominó. Uhum. Se fez só aquilo ali e tal, acabou. Mas o problema é que o operador nacional do sistema já está discutindo esse assunto. E tem um outro vídeo muito bom na internet, o pessoal da antiga, né, que inclusive teve a participação de alguns diretores do ONS, inclusive está nessa apresentação que eu fiz em Mato Grosso do Sul. E ali ele fala, em 1 minuto e pouco, nesse vídeo eu fiz um corte, que eu acelerei, está em 40 segundos, 3 vezes a palavra impossível. Que com a entrada dos recursos energéticos distribuídos, com o aumento da intermitência, com a geração de energia não medida, não simulada pelo Operador Nacional do Sistema, na rede básica, quer dizer, na rede de distribuição, que é abaixo de 230 kW, kV, 230 kV, abaixo que o ONS não monitora, que não tem medição, não se conhece o comportamento Uhum. e não tem controle, e tem a rampa do aumento da geração solar e o afundamento e a variação eólica, e vai vindo o veículo elétrico por aí que ninguém sabe onde ele vai carregar, que fica ele vai carregar. Uhum. Rapaz, isso tudo, entendeu? Eu te digo, cria uma condição de risco num passado recente, em torno de 7 anos, que foi a apresentação que eu fiz na Biogás.
Uhum. Há 7 anos atrás, você tinha um mercado livre muito pequenininho, você não tinha nenhuma geração distribuída fotovoltaica zero, Uhum. 2012, 13, que aí é 10 anos, mas se você pegar 7 anos, você vê que em 2018 você não tinha nenhum giga. Veículo elétrico não existia, vai vir. É, então, essa condição, essa mudança da matriz, com a introdução da MMGD e da fonte eólica e solar, não existe um histórico e o próprio crescimento da carga, uso múltiplo das águas, que está consumindo mais água, Uhum. tudo isso cria uma condição que você não tem uma experiência prática. E os últimos 4 verões, isso está na apresentação, os últimos 4 verões foram verões a menos. A temperatura não subiu tanto. Teve muita chuva, muita água, muita nuvem. Isso reduziu a temperatura. Esse próximo verão, que parece que vem um El Niño aí, Uhum. pode indicar uma temperatura mais elevada, que nós já estamos sentindo. Eu aqui na minha casa estou Sim. sentindo, e o norte já está secando. A Amazônia já está secando. As queimadas que nós vemos, Manaus esfumaçado lá, e a redução do nível do leito do rio lá já está indicando problema. Então, Ricardo, eu digo o seguinte, que porque hoje nós estamos numa condição elétrica favorável, reservatório cheio, e aí você vê como esse apagão, dia 15 de agosto, foi muito interessante, porque, primeiro, foi no inverno, não foi no verão. A carga estava menor. Segundo, 8h30 da manhã, a temperatura da manhã, Uhum. 8h30 da manhã, e reservatório cheio. E terceiro, e quarto, a falha foi num barramento entre Quixadá e Fortaleza, não foi num tronco central, foi numa ramificação aí de uma cidade com outra. Porque se você tiver um problema numa subestação mais crítica, num tronco, num polo, num bipolo, aí é uma coisa. Mas numa linha de transmissão e você tem um efeito cascata, um efeito dominó, caramba, vamos, vamos pelo menos assim, desarmar. Uhum. Tudo bem que tem pessoas que querem vender muita energia eólica, muita foto, mas caramba, está chegando na fadiga do material, está chegando num ponto da curva que não há condição de você acrescentar. Mas aí eu te pergunto, Péricles, como é que o biogás entra, como é que o biogás pode entrar nesse sistema e ajudar? Consegue? Consegue, ele vai ter uma contribuição significativa primeiro, porque ele é distribuído, ele é armazenável, ele é despachável, ele é firme, ele modula, entendeu? Ele é síncrono, trifásico e de quebra é sustentável. Uhum. Então, o que ocorre? Você, no fim de linha, você pode criar, e aí seria a remuneração dos atributos, dos serviços sociais, uma remuneração para as plantas de biogás. Você está falando que a gente deveria ter uma política pública como tem das termoelétricas, quando elas entram em ação, mas daí Meu foi caro, dado para biogás, para equilibrar essa. sim. Por quê? Porque todas as fontes tiveram pesado subsídio. Uhum. Biogás não. Até, até a eólica tem hoje, com 27 GB. Diesel ainda tem? Diesel, carvão, Carvão. diesel tem, carvão. Uhum. Nuclear, por exemplo, estão querendo vender a energia de Angra 3 para a gente a R$ Uhum. 726 o megawatt-hora. Caramba! Se eu consigo vender o quilowatt-hora da geração biogás a R$ 726, poxa, tá feliz da vida aqui. Fica bonito os projetos, hein? Ficam bonitos. Caramba! Coisa linda. Então, o que ocorre? E, por exemplo, você precisa compreender
a tua necessidade. A necessidade, existe a necessidade macro do país, mas existe a necessidade do cidadão que está lá no fim da linha. Cara, como é que vai estar a variação de tensão e frequência? Uhum. Que Fica já é um derrubando a problema. máquina, vai ficar parando todo o É, processo dele. exatamente. Então e aí você precisa de medição, você precisa medir. Isso vai ser um produto dessa spin-off. Medir. Caramba, o cara é cego. O cara não sabe o que acontece. Não mede. Rapaz, nós temos que medir. Se não medir, não saber resolve tudo. A operação avestruz, enfia a cabeça dentro da terra, não tira mais. Pronto, tá resolvido o teu problema. Entendeu? Então, o que ocorre? A gente tem que avaliar, entendeu? A condição de fim de linha. Como é que está a condição de fim de linha? O DEC-FEC Que é das onde as plantas de distribuidoras? biogás estão, inclusive. Porque se você for olhar a essência do DEC-FEC, não tem medição. Uhum. Não são os números assim que eu não vou questionar aqui, que eu não tenho elementos para questionar. Rapaz, mas me dá uma tentação. Legal, legal. Inclusive, nessa conversa de DECFEC, tem uma tese de doutorado do nosso amigo Felipe Marques, lá do CI Biogás, que ele defende o biogás no final de linha com uma Poxa, solução para o manda para mim DECFEC. essa tese, manda para mim essa tese. Vou mandar assim, pode deixar. E bem interessante a tese dele. Péricles, para a gente seguir para o final aqui, senão nossa conversa vai tomar um É tempo muito difícil grande. parar, hein? É difícil parar, né? Mas Só sua paciência mesmo para me aguentar, rapaz. é sempre um prazer estar conversando com você, cara, e levando esse conhecimento para o mercado como um todo, né? É, eu vou engatar uma pergunta que eu sempre faço para quem passa por aqui, que é qual que é a tua visão do futuro do mercado? E já está conectado com esse assunto que a gente está conversando, né? Então, eu quero que você traga não só desse ambiente de instabilidade da rede, mas também uma visão do Pericles e da CHP quanto ao futuro do mercado de biogás. Eu creio realmente que ele vai ser ampliado. Se eu tiver errado nisso, vai ser uma baita de uma decepção, vou chorar muito, mas ele vai ser ampliado. Até vou usar uma frase que eu costumo ouvir: ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Entendeu? Vai ser pelo amor, pela dor. E eu estou desconfiado que vai ser pela dor. Porque o monstro da intermitência, cara, na próxima crise hídrica, ninguém sabe como é que ele vem. E assim, não entrando em discussões política e econômica, se a gente tiver um crescimento econômico, eu sou um pouco, vamos dizer assim, não estou vendo um crescimento econômico. Ou seja, o setor elétrico brasileiro, às vezes, vive de chegar na beira do precipício e voltar. Mas eu acho que o biogás, principalmente a geração de energia elétrica, ela vai se expandir, entendeu? Se a moda do veículo elétrico, com essa fábrica da BYD na Bahia, vier do jeito que eles estão dizendo que vem, Uhum, meu amigo, vai ser de lascar. Porque um carro com a potência de 30 quilowatts, dependendo de qual a casa que você selecionar, uhum, é equivalente a 30 casas. Uma casa de baixa renda, sei lá, que é 1 quilowatt médio. uhum. São 30 casas. Entendeu? Que isso, inclusive, é outro ponto do risco da próxima crise hídrica. E, cara, na sua casa, o que você consegue economizar hoje? Aqui, lâmpada LED. A minha casa é 100% lâmpada LED. Sim, Antes, conheço bem. em 2001, era incandescente. Uhum. Geladeira, inversão de frequência. Ar-condicionado, inversão de frequência. Máquina de lavar, inversão de frequência. Tem que deixar de Tudo, consumir. exato, tudo eletrônico. Aqui, nós estamos aqui no celular, 1 hora conversando na bateria.
não consigo consumir mais nada. Uhum. Eu vou ter que deixar de consumir. Então, quer dizer, o futuro, quem tiver a percepção do risco energético, risco elétrico, cara, se prepara. Então, se você não tem um plano B elétrico, se você não tem, pelo menos, uma avaliação do que você vai fazer, se prepara. Porque todas as peças estão em cima da mesa, só falta montar Você está me dizendo quebra-cabeça. que, de repente, para as plantas de biogás aí, que industriais que estão olhando para biometano, que elas podem ter um plano B, de um motogerador estacionário biogás para Sim, essa situação? sim. É isso que deve acontecer? Tanto a planta de biometano precisa ser alimentada com a geração a Energia. biogás, em Aham. vez de pegar da rede, né? Tem É, que mas ter a gente tem as plantas industriais que usam biometano para fim térmico, né? Então, É, quer dizer, é uma decisão, porque o grande lance da cogeração é isso, é você ter uma eficiência energética de 75, 80, 90%, gerar energia elétrica, e os gases, que é a planta de Toledo, do C-biogás, você usar a energia térmica. uhum, Agora, quando você decide pegar o biogás, o biometano, e queimar direto, até substituindo um GLP, alguma coisa assim, uhum, economicamente é fantástico. uhum, Não estou criticando essa decisão, mas em termos de segurança energética, você está menos seguro. uhum, Porque realmente, para você chamuscar o porco, você vai ter que usar o biometano direto, ou o biogás direto, uhum. ou alguma outra, uma caldeira, na fecularia, seja lá o que for. Não, se bem que na fecularia dá para fazer uma planta de cogeração. Dá. Mas às vezes o layout da planta impede, né? O layout da Sim, planta impede. sim. Mas é conveniente você ter um plano B, Uhum. Legal. viu? Legal, legal. Entendi. Pericles, cara, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo e deixa os seus contatos, o contato que você quer deixar, da CHP, enfim. Eu quero primeiro agradecer a você e a sua paciência. Foi uma conversa muito agradável, me empolguei aqui, né? Foi bacana quando você me chamou, Teve achei muitas bacana. emoções. É verdade. Assim, primeiro chamar para o encontro da Biogás, né? Uhum, Que juntar lá, a gente conversa, discute. com Todo certeza. mundo junto lá é muito importante, né? Eu sou ex-conselheiro da Biogás e me preocupo em fortalecer a associação, porque o setor precisa de uma associação forte. E ainda que eu tenha alguma visão, às vezes, um pouco crítica, sempre com o propósito de beneficiar todos, e a importância do biogás, do biometano, é muito grande, entendeu? Nós temos que valorizar essa fonte de energia. A CHP, meu amigo, é só entrar no site CHP Brasil que vai achar. O meu contato, assim, vocês acham através da CHP, No LinkedIn entendeu? também, né, Pericles? É, LinkedIn eu não faço muito barulho lá, não. Não estou nem como sendo o diretor da CHP lá, Aham. mas você me acha lá, pede pro Ricardo, né? Sim, Entra lá, fala com o Ricardo, entra lá no vídeo lá e pede pro Ricardo, né? É, todo mundo me conhece, é difícil me esconder do setor do biogás, né? E vamos para frente. show. Então, assim, o próximo passo é continuar trabalhando, valorizando o setor, fortalecendo o setor, fortalecendo a iniciativa como o Doutor Biogás, que visa formação de mão de obra, visa qualidade, visa conhecimento, né? E isso, a gente tem que estar perto de quem tem amor pelo setor, pelo biogás. Se você não estiver perto de quem realmente valoriza o setor, se distancia porque não é bom, contamina. Quem não tem esse amor, quem não tem essa dedicação de querer diferenciar aquilo que tem qualidade daquilo que tem, vamos dizer assim, uma enganação, fica longe porque nós temos que valorizar quem tem qualidade, quem tem valor.
É a missão de cada um. Concordo com você, Pérez. Um bom projeto ajuda a tomar decisão se vai ou não vai investir em biogás. Se vai investir, invista com um parceiro certo que te atenda da É, melhor forma possível para não deixar o teu projeto morrer e para que ele de fato seja rentável. Pessoal, queria deixar duas mensagens aqui finais. Uma, possivelmente você está ouvindo esse podcast no dia 13 de novembro, que é o primeiro dia do Fórum Sul Brasileiro. Então, de repente, dependendo do horário que você está ouvindo, se você está em São Paulo, ainda dá tempo de você ir lá participar do fórum. Se não, se organiza para o ano que vem. O fórum é o evento mais clássico de biogás. Fórum do Biogás, da Biogás, é o evento mais clássico de biogás que a gente é. tem no Brasil. Esse ano está numa edição especial, né, Perax? Que está em essa parceria com a World Isso. Biogas Association. A expectativa está alta do evento. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é, você que é fornecedor, enfim, você que está ouvindo a gente buscando fornecedores, acesse a B2 Biogás. A gente está se organizando para começo do ano, final do ano, não está bem certa essa data, fazer o lançamento desse primeiro marketplace, catálogo de fornecedores do Brasil. Tem espaço para todo mundo, inclusive para aquelas empresas que não querem entrar no patrocínio, querem entrar só no gratuito, tá tudo bem. Como eu comentei, Pérez, o meu objetivo aqui é levar a informação e acesso à informação para todo mundo. Então tá todo mundo mais que bem convidado. Pérez, mais uma vez, obrigado Perfeito. pelo nosso bate-papo, cara. Foi Valeu, meu caro. fantástico. Grande abraço. Gostei É, muito. um abraço, Felicidades a um abraço, todos. pessoal. Até a próxima.